protocolaram na Câmara Municipal aqui de Campinas um projeto que, no meu ver, busca problematizar a paquera. Você acredita nisso? Fica aí que eu conto pra você. Olá, tudo bem? Você está no canal Aliena Não, um canal voltado para conscientização e luta contra a alienação parental. Voltado também para a divulgação do caso Marcelo Bonifácio, que é esse que vos fala. Nós estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Eu tô aqui hoje para falar sobre um projeto de lei que foi protocolado no dia 29 de maio de 2023, essa semana que passou, aqui em Campinas, na Câmara Municipal, por parte do vereador Paulo Gaspar e também do Major Jaime. Projeto esse que versa sobre o seguinte: a instalação do programa Não Se Cale, protocolo de conduta para espaços públicos e privados de lazer em situação de agressão sexual e procedimento para auxiliar pessoas que se sintam em situação de risco e dar outras providências. Por que eu tô aqui para explicar esse projeto para vocês e vou lhes explicar por que eu sou contra esse projeto, tô aqui militando contra e vou lutar para que ele não seja aprovado na Câmara Municipal de Campinas. Esse projeto, como tantos outros que vem permeando a legislação nacional, estadual e agora também municipal, visam esgarçar o tecido social de forma que, assim como a Lei Maria da Penha, oferece superpoderes para as mulheres, desequilibrando essa equidade de gêneros e fazendo com que o nosso tecido social seja esgarçado e que seja subvertido às funções como, por exemplo, a paquera. Por que eu disse problematizar a paquera? Olha só, o projeto fala sobre a instalação de um programa cujo protocolo visa proteger as mulheres de agressão sexual. Olha só, todos nós somos a favor, da proteção da mulher, ninguém é a favor de agressão sexual de qualquer tipo. Mas, no andamento do projeto, conforme você vai lendo aqui, você vai encontrar coisas do seguinte tipo. Veja só, no artigo 4, inciso 2º, item 2º, os funcionários responsáveis devem ser treinados dos locais públicos e privados, tá? Locais de entretenimento, lazer públicos e privados que aderirem a este protocolo. Os funcionários e os responsáveis devem ser treinados para identificar a partir da agressão corrida e da vontade da vítima o momento de acionar a emergência médica e policial. Aqui está o grande problema e o meandro que muitas vezes passa despercebido, e são essas brechas que, por exemplo, acontecem na Lei Maria da Penha, faz com que mulheres mal intencionadas utilizem a lei em desfavor de homens inocentes. Mulheres que não sofreram agressão alguma e estão querendo se utilizar dessa ferramenta simplesmente para uma vingança, por ter sido rejeitado, enfim. Inúmeras são as situações aí que ocorrem para que essa lei seja utilizada inadequadamente por essas mulheres. E aqui, neste caso, nós temos a questão da vontade da vítima. Ora, no entanto, nós temos também, a respeito dessa questão de quando se constata algum tipo de crime, e eu vou abrir para vocês aqui para dizer que a lei número 13.718/18, que versa sobre crimes contra a dignidade sexual, elas são de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Ela independe da vontade da vítima. Então você vê uma lei municipal falando sobre um protocolo de ações que tem por intuito proteger a mulher. No entanto, fica condicionado à vontade da mulher, dar andamento ou não aos atendimentos médicos e também ao atendimento policial. É o mesmo absurdo que ocorre, por exemplo, nas novas medidas sancionadas pela Presidência da República no que tange a Lei Maria da Penha, que hoje, por uma mulher conseguir uma medida protetiva de afastamento de um homem, o qual ela aponte como agressor, ela não precisa nem sequer registrar um boletim de ocorrência. Ela não precisa dar andamento a processo algum, a inquérito nenhum, ela não precisa fazer denúncia nenhuma. Agora, para nossa reflexão aqui, se você sofre algum tipo de agressão, algum tipo de violência, por que é que você não vai querer denunciar? Por que é que você não vai querer processar? Por que é que você não vai querer condenar a pessoa que te agrediu? Não tem alguma coisa estranha nessa situação? É esse ponto que eu quero colocar para a reflexão de todos. E essa legislação aqui, colocada pelo vereador Paulo Gaspar e Major Jaime, vem ao encontro dessas intenções, que visam deixar dispositivos à disposição das mulheres que querem desequilibrar essa balança, essa equidade de gêneros. Esse tipo de situação, apesar de não estar no Código Penal, não é algo que vá criminalizar, não tem a ver com isso, tem a ver com conscientização, mas cria um ambiente, cria uma cultura, cria uma situação das pessoas entenderem que as coisas têm de ser dessa forma, que a mulher ela pode acusar uma pessoa, ela não precisa provar nada, ela não precisa processar ninguém, ela não precisa, apesar de ter sido agredida sexualmente, como diz a lei aqui, como diz essa lei proposta pelos vereadores, ela não precisa sequer querer auxílio médico, que é o que diz aqui, que é muito, inclusive, engraçado o texto. Veja só. Aí no artigo 6º, que são princípios do programa, no item 2, diz o seguinte: garantir que a vítima receba as informações necessárias e orientações corretas sobre procedimentos jurídicos de saúde a serem tomados após uma agressão, sempre respeitando a premissa, e aí é que tá, sempre respeitando a premissa de que a decisão final deve ser tomada pela vítima, ainda que pareça incompreensível por aquele que está prestando assistência. É uma situação bem incompreensível a pessoa ter sofrido uma violência sexual, uma agressão sexual, ela querer acionar um protocolo que visa proteger ela disso, mas no final das contas ela não quer prestar queixa, ela não quer chamar a polícia, ela não quer chamar assistência médica, ela só quer, de repente, pegar e tirar esse cara da balada, acabar com a noite desse cara. Porque, vejam, e aí, eu também desafio o vereador Paulo Gaspar e o Major Jaime, assim como eu fiz também com Mariana Conte e Guida Calisto, naquelas emendas que elas apresentaram ao projeto de alienação parental, que foi aprovado também recentemente na Câmara Municipal de Campinas, eu desafio a trazer casos reais de agressões sexuais que ocorreram nestes ambientes. E a questão é a seguinte, é você problematizar a paquera. É justamente esse o cerne da questão. Porque, veja, a justificativa desse projeto de lei dos vereadores diz o seguinte: ela é embasada numa pesquisa realizada pela Johnny Walker, em parceria com o Estúdio Ideias, com mais de 2.000 brasileiras, e revelou que 2/3 das mulheres de 18 anos já sofreram alguma forma de assédio em restaurantes, bares e casas noturnas. Não fala de agressão sexual. Então vejam, é uma lei que fala
de agressão sexual embasado numa pesquisa que fala sobre assédio, que está dentro dos crimes contra a dignidade sexual. Mas a questão do assédio, ela pode ser muito bem distorcida, ela pode ser mal interpretada, e aí está a brecha para poder utilizar-se desse tipo de dispositivo para problematizar, como eu disse anteriormente, a questão da paquera, dando superpoderes a essas mulheres. Porque veja os princípios aqui, agora, colocados na justificativa, que norteiam essa justificativa. Foco irrestrito e incondicional à vítima. Como assim um foco incondicional? Não importa as condições, né? Ela só quer colocar o cara pra fora da balada, botar o cara pra correr do barzinho, enfim, de onde quer que ela esteja nesses locais de lazer e entretenimentos colocados aqui nesse projeto, mas ela não quer registrar boletim de ocorrência, ela não quer chamar a polícia, ela não precisa de tratamento médico, ela não precisa de assistência médica, não precisa acionar nada, ela só quer mobilizar os funcionários desse local pra colocar esse cara pra fora. Eu tô trazendo isso pra prática, né? Porque veja, agressão sexual, quando é que você vê que uma mulher foi estuprada no local de lazer? Cadê esses casos? Quais são esses casos? Se houverem, eu pelo menos não me recordo, e se houverem serão raros, pontuais, que não justificam a criação de uma lei como essa. Haja vista que nós já temos no Código Penal leis que punem esse tipo de crime. Então é completamente desnecessário. Isso aqui está sendo proposto pura e simplesmente para criar uma cultura de subversão dos valores e de oferecimento de superpoderes a essas mulheres para desequilibrar justamente a equidade de gêneros, que é justamente o que vai esgarçar o tecido social e fazer com que subvertam as posições nessa nossa sociedade tão maluca que a gente está vivendo hoje, né? Então é justamente isso. No meu modo de pensar, no modo que eu enxergo e o que eu estou apontando para vocês, para tentar convencê-los a militar contra este projeto. Que eu acredito ser extremamente nocivo para a sociedade, porque trabalha nos meandros das interpretações e favorecem a utilização inadequada, como acontece com a Lei Maria da Penha, por exemplo. E para fechar, eu quero falar sobre a questão de presunção de inocência que eles colocaram aqui, do agressor. No entanto, eles colocam aqui no artigo 6º, no item 5, garantir a presunção de inocência do possível agressor. Só que como que você garante a presunção de inocência se, por exemplo, logo acima, no item 3, eles colocam o seguinte: evitar sinais de cumplicidade com o possível agressor, mesmo que seja apenas para reduzir o clima de tensão. Ou seja, deixa ele como agressor mesmo, estigmatizado, né? Não dê a ele o mesmo tratamento que a mulher. Ele está sendo acusado de agressão, então logo ele deve ser tratado como tal. E um pouco mais acima, no artigo 4º, diz o seguinte: a capacitação dos funcionários observará as seguintes recomendações. E aí no item 3 tem: os funcionários irresponsáveis devem ser orientados a buscar informações sobre o possível agressor, através de testemunhas ou câmeras de vídeo e compartilhar com as autoridades policiais, caso solicitado. Ou seja, tem uma orientação de uma busca ativa por parte dos funcionários de informações a respeito do suposto agressor. Então como que você vai respeitar a premissa de inocência de alguém se você já está sendo orientado a buscar informações sobre o suposto agressor, já sob esse viés? Colocando para os funcionários do local o trabalho que deveria ser da investigação da polícia. Só que a mulher tem o direito de não querer acionar a polícia, mesmo sendo esse um crime de ação penal incondicionada. Então é uma contradição de situações que visam permear o nosso inconsciente coletivo de forma a criar na cabeça das pessoas que a mulher sempre tem a decisão final, que a palavra da mulher por si só é um conteúdo probatório para decisões sumárias, como a gente vê frequentemente acontecendo. Então eu venho, por meio deste vídeo, pedir aos demais vereadores da Câmara Municipal de Campinas que não aprovem este projeto chamado Não Se Cale, do vereador Paulo Gaspar e Major Jaime, pois isto representa, mais uma vez, a distorção dos valores, a desigualdade na equidade de gêneros e, claro, extremamente nocivo para a sociedade e para as relações sociais, podendo fazer com que uma simples paquera, uma troca de olhares, num lugar de lazer, de entretenimento, possa se tornar um problema para aquele homem que está cortejando aquela garota, que é a situação natural da vida. É assim que as pessoas começam a namorar, é assim que as famílias passam a existir. O homem corteja a mulher. Isso se faz através de troca de olhares. Como é que a gente vai discernir o que é assédio e o que não é? O assédio é algo reiterado, persistente, inconveniente, impertinente. Mas existe uma situação circunstanciada que comprova esse assédio. Mas neste caso, quais são as condições que esses funcionários vão ter para discernir entre uma simples paquera e um assédio sexual de fato? Não existem essas condições. Não serão capacitados para isso. Mesmo porque o projeto aqui não prevê quem vai capacitar, não prevê quais são os parâmetros, não prevê como que isso vai se dar. Termino esse vídeo pedindo aos demais vereadores da Câmara Municipal de Campinas que não aprovem o projeto Não Se Cale e que você curta, comente e compartilhe o nosso vídeo. Que Deus nos abençoe e nos proteja de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.